ensino à distância, no método que estava sendo aplicado. Isso a nível de Brasil e no Paraguai iniciando as leis para a liberação de estudo em AD. Né? E o que eu dizia a ela? Olha, tem um projeto de um ensino à distância se transformar em metaverso. O problema está sendo os profissionais para atuar. Eu já tinha participado de um congresso em São Paulo que falava sobre isso e estava assim um bebê na tecnologia, o ensino metaverso à distância para a medicina. Eu conversei com essa mulher 1h30 mais ou menos, depois conversei mais umas 2 horas com o Padilha. As duas conversas, uma fluiu muito bem, que foi o tema Revalida. E esse povo, graças a Deus, ganharam a eleição, no qual eu também ajudei trabalhei com o presidente Lula e ganhamos as eleições. Quando eu conversei com essa dona Grace, durante vários minutos, mais de 1 hora, ela diz assim, ela interessou tanto na ideia do ensino à distância metaverso, porque ele bane todo o sistema que tem hoje, que vocês conhecem. E eu estava vivendo isso em 2022, vivendo isso na pele, porque eu olhava o banco de notas dos meus alunos, entrava no computador e via as notas dos meus alunos. Você sabe qual que era a média em 2022 dos nossos alunos de medicina? Nota 5, nota máxima. Era impressionante, porque estavam naquele momento estudando à distância, né? Estava recém saindo, entrando já para as normalidades, final de 2022, mas estava recém saindo à distância, naquele método que tem hoje, que é o que é até hoje, que deveria ser banido, porque não ensina praticamente nada, porque o aluno está na casa dele, no seio da sua família, o WhatsApp está torando na alta, o cachorro está latindo, o gato está miando. Chegou ao ponto de pegar aluno fazendo um coito, vou falar meio com uma linguagem mais antiga, fazendo coito em plena sala de aula, com a câmera virada para os colegas. Quer dizer, esqueceu e o cara passa todo nu, né? Daquele jeito. Ou seja, passando uma crise, hoje o resultado está aí. Os alunos que foram formar, que pegou 2 anos nesse sistema do EAD, não foram bem preparados para a medicina. Lógico que agora depende deles, e eles estão fazendo. A proposta, quando citei o Alexandre Padilha, fez um vídeo esses dias falando sobre o Revalida. Não sei se vocês viram aí. Esse vídeo se tornou viral na rede social. Esse homem acabou virando nada mais, nada menos do que o ministro da Saúde, de novo, pela 2ª vez no Brasil. E está, inclusive, fazendo um brilhante trabalho em frente ao Ministério da Saúde, reequipando o SUS Brasil, se transformando um dos melhores programas gratuitos de saúde do mundo. E ele deu uma entrevista falando sobre o Revalida humanizado, exatamente o que eu falei para ele em 2022. Que o Revalida era feito para não passar, para não aprovar o aluno que estuda fora do país. Não quer dizer só do Paraguai, do exterior. Esse aluno, ele não custou 1 centavo para a União. Ele não custou 1 centavo para o Estado brasileiro. Nem para a prefeitura, nem para nada, para ninguém. Custou para a família. A família que investiu. Família média, rica, pobre, não importa. Elas investiu. Ele volta formado com diploma e é escrachado no Brasil. Um Revalida estupidamente preparado para não passar, desumano chega a ser. E ele deu uma entrevista falando exatamente a palavra desumano, que o Revalida tem que ser mais humanizado. Toda essa palavra ele usou, e eu tenho certeza que eu vou voltar lá, né? Porque agora eu vou chegar lá para parabenizar pela atitude que ele está fazendo, para ajudar os nossos alunos que estão formando fora do país. Não importa se é brasileiro, paraguaio, argentino, que tenha condições de fazer um Revalida mais humanizado. Agora vamos falar, mudando o protocolo aqui, falando da metaverso. A dona Grace hoje virou o quê?
ministra das Relações Institucionais do país. Naquele ano, em 2022, ela me convidou para trabalhar no Ministério da Educação no Brasil, para pleitear esse grupo, se eles ganhassem. Mas aí eu fui sondar o salário, não me animou, então não toquei para frente de ir para Brasília para poder trabalhar com esse projeto e contratar profissionais da área. Hoje o Júnior me ligou e me falou: olha, tem um assunto interessante rodando na cidade, lá na faculdade, de um menino. Quem é o menino que está? Nosso interno. Nosso interno? Que maravilha, orgulho de tê-lo aqui. Entendeu? Você nunca conversou comigo sobre isso, metaverso? Metaverso, mas outros assuntos lá em 1919, em novembro e agosto. Tá bom de lembrança, eu não lembro. Só para lembrar, eu peguei e fiquei 15 dias de Covid na UTI. E eu estava sentado à sua direita numa mesa de frente com a piscina, quando o Dr. Júnior ainda estava ensaiando a bateria naquela música. E todo mundo ainda, a CP ganhou, inclusive, o senhor estava com uma camisa xadrez, uma calça jeans, ainda naquela época que a Suda não queria liberar meus documentos, entre outras 7 pessoas, para poder transferir para o CP. O senhor ligou para o Antônio na época, você conversa disso, o senhor falou que aquela coisa que, pessoal, o homem é bravo, viu? Eu não vou falar porque é melhor. Para defender meu povo, meus alunos, eu vou aonde tem isso e no inferno, voltar e volta. Ele nos deu, com ele na mão. Ele falou: transfiram ele para cá, eles para cá, não cobrem, eu não vou cobrar de vocês a rematrícula, vocês podem começar. Chegamos na época já da P1, consegui passar todos os meus amigos, nenhum deles continuaram. E eu estou aqui até hoje, graças à família que o Dr. Carlos Bernardo me proporcionou. Bom, gente, tá vendo aí? Vamos ver esses depoimentos. Então é isso, eu não sei ainda o projeto dele. Só estou falando que o Júlio me comentou hoje, eu acredito que pode renascer de novo o projeto Metaverso. Porque eu acho assim, você já pensou, vocês têm noção do que é? Você está na tua casa com o óculos no rosto, aquele aparelho, aquele aparato no rosto. Lá, em qualquer parte do país, naquele momento as aulas começam, um assessor já manda uma mensagem para você no WhatsApp: olha, 10 minutos, prepara que começa as aulas. E você entrar no meio de encontrar 100, 200, 1000 colegas no óculos metaverso e o professor dando aula. Você está entendendo? Porque viram tudo, cada um vira um avatar. Você está entendendo? Com a imagem que a pessoa escolher. E ele pode, o professor pode estar dando a aula no sistema metaverso e o aluno que está naquela sala de aula, eles estão interagindo com o professor. Você imagina como é que isso seria? E nós temos condições de fazer isso. Hoje já temos condições de fazer isso com as tecnologias que já estão disponíveis no mercado. E eu acho que nós vamos ter que conversar muito sobre esse tema. Sim. Maravilha. Dr. Carlos, inclusive, hoje eu só não vou apresentar isso, inclusive eu filmei para apresentação, mas o tempo é curto, e eu uso 2 MetaQuest para fazer também, né, e criar mundos dentro do metaverso, inclusive para fazer simulações com bonecos reais, né, vamos dizer assim, né, que eu consigo estruturar de uma forma 3D impressionante, onde você faz desde reanimação, intubação, você circula pelo ambiente cirúrgico, vê as máquinas reais, tem enfermeiras digitalizadas como pessoas aqui para te explicar como tutores dentro. É impressionante e tudo embasado com o uso de APIs, eu vou explicar o que é isso, com inteligência artificial, onde eles usam uma base de dados extremamente bruta, né? Isso em Deep Learning, também vou explicar o que é, para ensinar o aluno em qualquer idioma de uma forma clara, precisa e objetiva. Eu só não consegui cortar muitas coisas em relação ao tempo, mas se quiser, o meu MetaQuest, eu trouxe um, inclusive, está em casa e o senhor vai achar absurdamente monstro no que faz dentro da medicina que pode proporcionar isso. Maravilha. Em 2019 e 2022, o óculos metaverso estava muito caro. Estava arrastando aí $500 por aí. Era meio que inviável, a não ser que a gente fazia uma parceria com o aluno que ia estudar e com a instituição, para poder comprar o óculos, né?
Mas aí hoje parece-me que, segundo as informações que tenho, já está raiando aí em torno de $300 por aí. Então eu acredito que nós podemos ressuscitar e fazer um plano piloto nessa aula metaverso. Vamos fazer com 10 alunos, vamos fazer com 20 alunos, só para ver, para nós produzir. Se nós acontecer nesse metaverso, nós vamos fazer, vai virar de perna a cabeça ou em cima à distância, tá? De tão bom que vai ser. Beleza, continua, obrigado. Joia. Bom, vamos continuar.